Pessoal, na aula passada, tinha passado esse exercício aqui da apostila, que era para criar um banco de dados, né? Temos 3 tabelas aqui e era para seguir com base no primeiro script de exemplo. Então, só lembrando que o primeiro script aqui, ele tinha o nome do banco de dados, bancos, agências novo. Tinha 4 tabelas, que era banco, agência, cliente e saldo. E tínhamos as relações, né, que são as ligações entre as tabelas. Então, são aqueles campos que existe a relação da chave estrangeira, uma com a outra, né? Então, o exercício era para fazer com base naquele primeiro exemplo, onde o nome do banco de dados é projetos, uma tabela se chama projeto, temos os campos aqui 3, os dados que tem aqui a gente não vai inserir, é apenas para saber o tipo do campo que a gente está inserindo, funcionário, e daí uma relação, né, apenas para treinar também a relação entre as tabelas, né, que se chama projeto underline funcionário. Então, aqui eu tenho o número do projeto, que deve ser pego dessa tabela aqui, projeto. E aqui eu tenho o ID do funcionário, que era para ser pego dessa tabela aqui do funcionário. Então, vou criar o script como que eu faria, sempre lembrando, eu não preciso criar tudo do zero, então eu vou copiar aqui e modificar. Vou aqui primeiro no bloco de notas, no Notepad++. Então, se eu quiser fazer aqui no Notepad++, dá para fazer também. E eu posso trocar a linguagem aqui, escolher SQL, e ele já me troca aqui também, selecionando a linguagem, ele acaba fazendo a mudança de cores, né, mais ou menos com base como já está na apostila. Então, os comandos que eles têm, que são comuns da linguagem, né, são comandos que a gente não pode criar nomes com bancos desses daqui, então já são padrão da linguagem, né? E a gente pode seguir, fazer aqui, ou também fazer direto aqui no SQL. Poderia ser feito aqui também. Vou fazer dos dois jeitos, né? Mas sempre que tiver que fazendo, a gente tem que executar um só, né? Aqui eu poderia salvar e criar e mandar esse arquivo depois. Então, se eu quiser fazer esse SQL aqui, depois salvar o arquivo e enviar na atividade, aí eu posso fazer também. Então, a atividade em si é para colocar, inserir, né, o arquivo SQL salvo nessa atividade aqui. Então, só lembrando que quem inserir as atividades ao longo das aulas, então, atividades práticas vão ter várias, né? Quem tiver as atividades práticas aqui indo postar, além de eu poder dar um retorno se está certo ou não, no final garante uma nota extra entre trabalhos e provas aí para quem for fazendo essas atividades práticas aqui. Então, voltando aqui ao nosso banco, copiei a primeira parte, como mudou aqui de página, eu vou trocar a página e copiar o restante. É importante saber o que você está fazendo, né? Não basta apenas copiar e colar, né? Então, o primeiro comando diz assim: create database se não existe, né? If not existe, aí o nome da tabela, o nome do banco e usa o nome do banco. Então, qual que é o nome do banco do exercício? Chama-se projetos, certo? Então, projetos, posso simplesmente trocar aqui. Lembrando que esse daqui, quando tem o traço, ele é comentário, né? Eu posso apagar, ou posso deixar e também já fazer alteração do comentário, né? Nome da tabela. Então, a primeira tabela que eu tenho aqui chama-se projeto. Então, vamos lá, criar a tabela projeto. O banco de dados, ele não é case sensitivo à medida que a gente for usando, mas sempre é bom, por convenção, a primeira letra ser maiúscula, mas ele não vai fazer diferença depois.
Nome dos campos, aí temos que observar duas coisas. Além da quantidade de campos que tem que observar o tipo dela, né? E, além do tipo, temos que observar também qual desses campos seria a nossa chave primária. Aqui eu não tenho ID. Normalmente uma tabela tem ID e o nome da tabela. Então aqui ela não tem o nome desse campo ID projeto, né, que seria a nossa chave primária. Mas eu tenho que sempre selecionar um campo para ser minha chave primária. Uma tabela sem uma chave primária não é uma tabela consistente. E a chave primária, lembrando que ela tem que ser um dado único na tabela, né? Não pode existir repetição entre os registros. Então vamos pegar aqui nome do projeto. Até poderia colocar nome do projeto e repetir elas. Mas local do projeto, com certeza, em algum momento teria repetição. Então o local do projeto já estaria fora. Normalmente a gente coloca uma chave primária sendo um valor numérico sem decimal. Né? Pode ser inteiro, pode ser um long, que é um inteiro com mais casas, né? E então nessa daqui ficaria o nosso nr underline proj como sendo nossa chave primária. Então aqui, underline proj, é a nossa chave primária, coloquei como int not null. Dividir as telas aqui, fica melhor. O outro campo é nome underline proj. E o outro campo é local. Lembrando que sempre temos que reparar também que entre essas separações aqui, a gente está colocando os campos separados por vírgula, temos chaves também que separadas por vírgula. O último campo, independente de ser um campo da tabela ou uma chave, ela não pode existir vírgula aqui. Então, quando a gente cria a tabela, que a gente coloca o nome, entre parênteses, a gente vai definir os campos e as chaves, né, sendo possível. E a último campo ou chave não pode ir vírgula para não dar erro na hora de fazer a execução. Então aqui vai mais um. Nem vou copiar aqui, mas esse aqui vai se chamar local. Nossa chave primária, como comentei, vai ser o nr_proj. E aqui o nome da chave aqui que ele diz um índice único, ou seja, também é um campo que ele não pode se repetir, chave única, mas ele não pode ser também a chave primária. Primeiro porque seria redundante eu ter a chave primária e depois colocar ela como única. A chave primária ela já é única na tabela. Então, é interessante colocar em determinadas situações a chave, um campo como sendo único na tabela, para você proteger e não ter informações repetidas. Né? Depois eu vou citar nessa tabela aqui de funcionário, por que eu não colocaria o nome do funcionário como sendo repetido, né, como chave única. Mas aqui o nome do projeto eu não quero que repita. Então, vou colocar também. Vou colocar nome underline proj. Esse nome aqui é o nome que eu estou dando para a chave. Geralmente é um que seja conveniente com o nome. Então, tanto faz aqui nome maiúsculo ou minúsculo, mas com o nome do campo. Tá? Então, qual que é o nome do campo que faz parte dessa chave? Nome underline proj. Aqui já estaria pronto o nossa primeira tabela com os campos que eu falei aqui. Outra tabela que nós temos é a funcionário. Chave primária dela é de func. Outro nome seria o nome do funcionário. E também cargo. Cargo aqui é um campo que vai convencionar qual seria o cargo do funcionário. Falando em termos de chave primária, temos aqui um campo do tipo inteiro, que não vai se repetir na tabela. Então, seria o nosso ID func. Temos um outro campo que vai ser
a nossa chave seria a nossa chave única. Porém, vou fazer um comentário aqui. Por que não coloco o nome aqui de funcionário como chave única? Ao contrário do que eu fiz no projeto. Se eu colocar o nome como chave única nessa tabela, eu não poderia ter dois funcionários com o mesmo nome. Então, digamos assim, se eu tivesse dois funcionários Antônio e deixasse o nome como sendo um campo com chave única, eu não poderia cadastrar outro Antônio aqui como funcionário. Tá? Então, sempre que for criar as tabelas e principalmente a definição das chaves, a gente tem que observar isso aí. Então, chave única, ela é uma chave que não é a chave primária, mas é uma informação que não pode se repetir nas tabelas. Então, temos que cuidar. Então, nesse caso aqui, não vai ter chave estrangeira, não vai ter chave única, somente a chave primária. Então, tira a vírgula aqui. A outra tabela já é uma tabela de relação. Né? Como que eu sei que é uma tabela de relação? Eu tenho a mesma informação aqui, que ele puxou um número do projeto, e tenho também a mesma informação aqui, que ele puxou da tabela funcionário. Uma tabela, ela pode não ter nenhuma chave estrangeira, mas a chave primária deve existir. E aqui, ela tem a chave nossa estrangeira, né, que se refere a funcionário e a projeto. A junção desses dois campos que ele não vai poder se repetir. Tá? Então, a gente pode dizer que a nossa chave primária aqui seria nrproj e idfunc, uma junção desses dois campos. Nesse caso, a gente chama de chave composta. Chave composta significa que é um índice que existe com mais de um campo. Tá? Por que eu não posso colocar o número do projeto aqui como chave primária? Porque é uma informação que está se repetindo. Também não posso colocar ID funcionário como chave primária, porque também tem uma informação que está se repetindo. O que eu poderia criar aqui seria um outro campo, chamado ID, projeto funcionário, daí este sim ser um campo com chave única. Tá? Mas seguindo o que está aqui nesse padrão, vamos deixar apenas nessa tabela projeto underline funcionário com esses dois campos. Temos dois campos aqui. Underline func. Vou colocar aqui como nossas chaves estrangeiras apenas o nome delas. Vou colocar aqui o FK de funcionário. Underline func. E também o FK de projeto. Underline project. E a ordem não importa, tá? Eu só vou apenas criar uma chave. Essa aqui não é ainda a chave estrangeira realmente. Depois a gente vai ver na alteração aqui. Então, a chave primária aqui, ela seria os campos nr_proj e id func. Os dois campos juntos. Não temos mais tabela. Essa tabela aqui que teria de saldo não tem. E agora vem para as restrições. Tá? Então, as restrições, como eu comentei, ele sempre é um campo que existe a informação vindo de outra tabela. Essa tabela por si só, ela não pode existir. Tá? Já essa tabela, se existisse separada no banco, poderia existir. Essa também poderia existir. Agora, essa daqui não, porque ela tem informação que depende de outra tabela. Tá? Então, tanto para esse campo quanto para esse campo aqui. Então, vou fazer... deixar aqui só uma alteração. Um alter table, projeto underline funcionário. Então, aqui é a tabela que eu estou criando, a minha chave estrangeira. Aqui vou criar uma chave que lembre, né, aquela chave que eu estou criando. Vou colocar aqui como projeto.
que vai ser o meu campo nr_proj, e ele está referenciando qual tabela? Projeto. Qual o campo da tabela que eu estou referenciando? nr_proj. Então é importante deixar sempre o mesmo nome nas tabelas que você está relacionando. Não que seja regra, tá? Então, se eu quiser colocar nr_proj aqui, colocar id_proj, ele aceita, mas eu tenho que fazer essa relação depois com esses nomes que eu estou fazendo correspondência, né? E nesse caso aqui eu teria que saber que o nr_proj seria de uma tabela e o id_proj seria da outra tabela. Tá? Aí eu vou fazer também a restrição para o funcionário. Boa noite, boa noite. Então esse daqui seria o nosso script. Professor, Oi, não consegui baixar lá o negócio ainda. estou explicando, Diego, depois a gente conversa. Beleza. Aí depois aqui que a gente faz o script, aqui como eu falei, no caso eu fiz no bloco de notas, então poderia salvar. Digamos aqui seria projetos, nome do nosso banco. Eu poderia copiar esse daqui e vir aqui, ou simplesmente ir lá no SQL e importar aquele arquivo que eu salvei. Também é uma possibilidade. Tá? Você vai deixar salvar aqui se não perdeu a sessão. Eu poderia vir importar, selecionar o arquivo que eu salvei. E dar um executar. Aqui ele deu um erro, que aqui tem que reparar um outro negócio. Mesmo com o erro, ele criou o nosso banco. Então ele criou o nosso banco, ele só não fez a última tabela. Nesse caso, quando ele acontecer algum erro, o que eu tenho que fazer? Ou eu excluo o banco para arrumar o script, ou eu faço a criação apenas da tabela ou do índice que às vezes dá o erro, tá? Nesse caso que eu vou excluir novamente, vou fazer a importação. Para excluir o banco, eu posso excluir ele por drop database, que é o que tem aqui. Ou poderia vir aqui em operações e remover a base de dados. Vamos fazer aqui por script, ver se ele aceita. Aqui está protegido, ele não vai deixar. Nesse caso que ele deixou.
Para ver se cria o banco. Acabou criando o banco novamente. Inclusive a última tabela. Inclusive com os índices.